Olá, queridos. Shalom Lecolan, a paz do Eterno. Bom, quero deixar uma mensagem para os amigos da Techuvá. Bom, o texto é no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 30. Muito interessante esse final do livro de Atos. Nós vemos nesse final do livro de Atos, não há uma continuação, termina no versículo 31. Eu encontrei algo interessante aqui para ministrar para os amados. Vamos lá. Estou usando aqui, tem duas traduções, mas a diferença vai ser bem pouca, não há nada que eu possa aqui registrar diferente na tradução, mas veja, independente da versão. Eu vou ler duas. Eu vou ler Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor. Aqui está escrito Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo, o Adão Yeshua Hamashiach. Uma tradução da linguagem de hoje diz assim: ele anunciava, versículo 30, durante 2 anos Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos que iam vê-lo. E anunciavam o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Bom, aqui as traduções diferentes, mas é claro o texto. O final do livro de Atos narra que Paulo termina, não há nenhuma referência posterior, não há nenhum livro que possa nos dizer que Paulo saiu da cadeia, foi solto. Alguns deduzem por outros livros que Paulo saiu do livro de, não falha a memória, Timóteo. Ele diz que escapou da boca do leão. Alguns acreditam que ele escapa a perseguição de Nero, e alguns deduzem que aqui não é o final do ministério de Paulo, que ainda há uma continuação, mas isso é uma interpretação. Aqui, pelo livro de Atos, nós vemos claramente que o final de Atos narra que Paulo termina o ministério dele dentro de casa. E é isso que eu quero falar aqui. Independente de outras possíveis interpretações, o que eu quero falar aqui é o seguinte: Paulo passou a infância dele no templo, nas sinagogas, no sinédrio, no meio da elite sacerdotal, no meio dos cultos, no meio das reuniões. Mas o final da vida de Paulo foi 2 anos dentro de uma casa alugada. E me chama a atenção de algumas pessoas falando assim que precisamos congregar. Mas alguns afirmam que tem que congregar na instituição. Há pessoas sérias que afirmam isso. Há pessoas que são servos de Deus que afirmam isso. Mas eu afirmo diferente. Então, o que eu quero falar aqui, baseado no que eu coloquei aqui nesse texto que eu estou aqui ministrando. O apóstolo Paulo, independente aonde ele estava, ele congregava. Porque a palavra congregar é reunir. Veja que ele está 2 anos preso, então Paulo ficou 2 anos sem se congregar. Imaginemos agora que esse é o último momento do apóstolo Paulo, esses 2 anos antes de ser julgado por Nero ou por qualquer outro imperador. Imaginemos agora que o apóstolo Paulo está nos últimos 2 anos da vida dele. Não há registros posteriores que eu pesquisei, não encontrei. Há algumas interpretações baseadas em outros textos, mas isso é interpretativo. A narração de Lucas vai até ali. E ali nós vemos que Paulo é preso, ele apela para César, ele está indo a César. E nós conseguimos ver que os últimos 2 anos ele está em Roma.
Veja que então ele vai ser levado ao imperador. 2 anos pode ser que demora ele ter acesso ao julgamento de César. Mas o que eu quero deixar aqui registrado para vocês é o seguinte. Paulo passa 2 anos de sua vida, o final, dentro de uma casa alugada, que ele não podia sair, tinha um guarda com ele, e ele ali não deixou de congregar nenhum dia. Então eu quero dizer para aquelas pessoas que pensam que congregar é ir numa instituição, que o maior apóstolo, o Shalia, que já existiu, o maior enviado do evangelho que já existiu, passou os últimos anos de vida, pelo livro de Atos, dentro de uma casa. E eu pergunto, ele deixou de congregar? Não, ele não deixou de congregar. A vida dele espiritual não parou por causa disso. Ele não se tornou um desviado por causa disso. Ele continua fazendo aquilo. Não há limites para você servir a Deus. Você pode servir a Deus preso. Você pode estar numa prisão. Você pode ser perseguido. Você pode estar na Antártida. Você pode estar no fundo do mar, dentro de um submarino. Você pode estar dentro de um navio. Você pode estar nos altos céus. Independente de onde você esteja, você pode ter comunhão com o Eterno. Então eu vejo que o livro de Atos narra uma história desde o começo. Em nenhum momento eles são presos a instituições. Os apóstolos e Cristo, eles não estão presos a instituições humanas, mas estão unidos e alicerçados no reino de Deus que não é humano. O reino dos céus. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: não deixei-vos de congregar, é não deixar de se reunir, é não deixar de cumprir o teu chamado, é não deixar de falar das boas novas, é não deixar de compartilhar do evangelho, de abraçar as pessoas. Congregar é estar junto, é estar unido, é estar alicerçado em um corpo. Não é estar numa instituição. Se hoje para amanhã não existir uma igreja aberta, nenhuma instituição que eu digo de portas, de tijolos, será que as pessoas vão deixar de servir ao Eterno? Pense um pouco, amigo. Eu não vou à igreja há 5 anos, mas não deixei de ser crente, não deixei de pregar o evangelho, mas eu pregar o evangelho. Os meus áudios estão em países da Europa, na América. Meus estudos estão... Pessoas do Japão assistem. Minha voz está indo longe. Isso, não estar na instituição nunca foi impedimento para eu congregar. Porque eu congrego. Eu estou unido a um corpo. Mas eu não frequento a instituição que eu, analisando a Bíblia, vejo que está corrompido, que está diluído, que está adulterado. Eu não posso participar de um sistema que Deus, por sua palavra, me mostrou que não está de acordo com a verdade e com a justiça. Justiça que eu digo da palavra. Eu não posso concordar com dízimo em dinheiro, na qual não é bíblico, porque o dízimo recursos sociais, né, para sustentar o sacerdote, viúvas, órfãos e estrangeiros e os pobres. Essa assistência, vamos dizer, social e o mantimento dos sacerdotes foi instituído através do dízimo. Eu não posso concordar que o dízimo hoje é para pagar aluguel, é para pagar luz, é para pagar água, sendo que isso não era e nunca foi. Eu não posso concordar que o templo tem mais valor que as pessoas, porque você vê igrejas aí de mármore, igrejas milhões gastos, sendo que tem irmãos nossos que continuam estando com sua luz atrasada, pagando aluguel e muitas das vezes sem condições de ter um saneamento básico ou de uma assistência social. Eu quero pleitear a causa dos pobres, eu quero pleitear a causa do reino de Deus, mas de acordo com o reino de Deus.
o que foi instituído. Então o apóstolo Paulo não deixou de ser apóstolo porque ficou 2 anos dentro de casa. Ele não ia mais no Beit HaMikdash, ele não ia mais na sinagoga, mas ele não deixou de ser uma boca profética, uma boca que pregava a verdade. Então eu não preciso estar dentro de uma igreja preso para dizer que eu sou cristão ou messiânico ou netzari. O que eu preciso é estar alicerçado em Deus, na sua palavra e de acordo com os seus mandamentos, não deixar de fazer o que ele me deu para me fazer. Então, eu posso ser chamado de desigrejado, que é uma palavra totalmente que eu não concordo, mas eu não faço parte da instituição religiosa. Eu não frequento um templo ou uma sinagoga. Nossos cultos são no lar, nossas orações são no lar e a nossa vida é com o povo. É com os amigos, é com o povo que precisa ouvir a palavra. Onde alguém precisa de ouvir a palavra, lá nós estamos. Então eu quero que você pense o seguinte, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, congregou seus últimos 2 anos dentro de casa. Por que que eu não posso? Pense nisso. Pense, eu dei o texto de Atos 30, Atos 28, 30. Pense no que está escrito. Tire as suas conclusões pela Bíblia. Paulo congregou ou não congregou dentro de casa? Prove-me agora os teólogos. Aqueles que não concordam que eu congregue em casa, ou que as pessoas congreguem em casa, que tem que congregar na instituição, aí essa mensagem vai para Paulo Júnior. Aí Paulo Júnior, o maior apóstolo da Bíblia, congregou seus últimos 2 anos pela Bíblia. Não há provas que ele foi liberto e continuou pregando o evangelho, mas se eu seguir o raciocínio de Atos, os últimos 2 anos, Atos termina ali dizendo, Paulo, 2 anos, dentro de casa, pregava o evangelho, acabou Atos dos Apóstolos. Então, aí a mensagem ao Paulo Júnior e a todos aqueles que são a favor de se congregar dentro da instituição. O maior apóstolo da Bíblia não congregou os seus últimos 2 anos dentro de uma instituição. E agora? Amém? Uma coisa é o pastor dizer uma coisa, outra coisa é o que está na palavra. Um abraço a todos vocês, que Eterno nos abençoe. Compartilhe esse vídeo, edifique vidas. Você vai estar fazendo a vontade do Eterno, estando ou não numa instituição religiosa. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Eu sou Felipe Cunha. Estamos aqui fazendo Techuvá com Yeshua, não com a instituição, não com a religião, mas com Mashiach, Yeshua. Shalom, Nicolau, amados. Fiquem na Shalom de Yahuwah.